Bom dia, graça e paz, seja muito bem-vindo mais uma manhã ao canal do Ministério Ágape. Eu sou a Bispa Ana Costa e esse é o nosso Fala Deus, atrasado, mas chegou. Sim, estamos aí uma semana com atraso, sinceramente eu ainda gravei um vídeo quase sem voz para vocês, consegui gravar em seguida, a voz acabou de vez, não tinha como de forma alguma. Fora isso, que eu jamais chegarei aqui, vou faltar com a verdade com vocês, eu realmente ainda estava aproveitando esses momentos que eu fiquei acamada, sem voz, sem poder fazer muitas outras atividades, para estar estudando o nosso tema dessa semana. Irmãos, que tema complexo. O tema é o mesmo, né? Os irmãos que têm acompanhado sabem que nós estamos aí na sequência da hierarquia nas igrejas, atrás dos bastidores de cada denominação. Já mais uma vez quero ressaltar aqui, amém? Eu não tenho absolutamente nada contra ninguém de outra denominação, nada contra outra denominação. Amém? Meu papel como bispo é pregar o evangelho, falar do amor de Cristo, pregar a salvação do Senhor através da cruz do Calvário e da mensagem do evangelho do Senhor Jesus. Apenas estamos fazendo aqui a título de conhecimento, de adquirir mais conhecimento. Não é para aprontar A, B ou C, não, irmãos, de forma alguma. Não temos aqui uma regra da verdade, a nossa verdade é a palavra do Senhor. O Senhor é bem claro, irmão. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem tem essa verdade? Eu? Você? Só Ele. Só Ele conhece a verdade de todas as coisas. Então, ao tempo do Senhor, aquilo que se para Ele não estiver de acordo com os seus ensinamentos, é o Senhor quem corrige, é o Senhor quem ajusta, não somos nós. Eu aqui não estou de forma alguma querendo atacar, querendo ofender, querendo diminuir, querendo questionar a fé, os dogmas, as crenças, as doutrinas, os ensinamentos de nenhuma denominação. Amém? Apenas isso eu quero deixar bem esclarecido, ok? Segundo ponto, é bastante complexo o tema da denominação de hoje. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, popularmente e erroneamente conhecido como os Mormons, tema que não deve ser utilizado. Os irmãos não gostam, não aceitam, não concordam. Eles preferem se achar muito extenso para a gente estar dizendo que são os irmãos da igreja de vida, tal. Então você pode dizer os SUDs, S-U-D, termo que eles aceitam e utilizam até entre si para se referir aos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ok? Irmãos, pensa no trabalho. Pensa numa denominação com bases complexas, com uma doutrina complexa, com costumes complexos, com uma história complexa, que eu vou te contar. Então vamos aos fatos. Mais uma vez, estamos agora entrando no nosso Fala Deus dessa semana, com o nosso tema hierarquia nas igrejas, e hoje conhecendo um pouquinho por dentro da curiosidade do que se passa dentro do templo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tem curiosidade? Quer saber como é que funciona? Como se chamam? Como são as suas cerimônias? O que eles creem, o que eles pregam, do que eles vivem, como eles cultuam? Vem comigo para o Fala Deus de hoje. Então, vamos lá. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias já disse, quero aqui frisar e repetir, porque é sempre bom nós sabermos aquilo que ofende nossos irmãos, para que nós não façamos, né, irmãos? Não é agradável que as pessoas venham nos chamando por apelidos, por formas depreciativas. Então, o bom é que nós possamos sempre ter conhecimento. Esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais estamos fazendo aqui essas pesquisas juntos, ok? Então, não são os Mormons, são os SUDs, tá ok, irmãos? São conhecidos como os Mormons, mas é uma forma errada, então vamos tirando. Toda vez que a gente lembrar, não, os SUDs. Realmente o nome da igreja é extenso, então nós podemos mesmo, já fizeram isso por nós, abreviaram para os SUDs. Essa igreja foi fundada em 6 de abril de 1830, no oeste
de Nova York. Vamos ver um pouquinho da sua história. Ela foi fundada por Joseph Smith, e eles acreditam que Deus e o próprio Senhor Jesus, seu filho, revelaram a Joseph Smith que nenhuma das religiões existentes na época, quando aquele Joseph Smith com 14 aninhos procurava, porque ele não se sentia completo em nenhuma religião que ele conhecia. Aí vocês vão ter que se aprofundar mais, porque eu não vou contar aqui toda a história, ok? É apenas as curiosidades mais relevantes para a história que nós vamos aqui entrar, que é na hierarquia da igreja. Então, ele, num desses momentos de oração, de reflexão, de busca espiritual, ele alega que o próprio Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo vieram até ele em pessoa, em aparição, numa visão, e lhe revelaram que sim, meu filho, não vá para nenhuma das igrejas que já existem por aí. Bom, vou fazer uma pausinha aqui para pedir para vocês que me perdoem quando começam os latidos dos cachorros. Se eu for cortar ou parar de gravar toda vez que um cachorro latir, nós vamos ficar sem conteúdo. Por quê? Tem o meu cachorro, o Pumba. Depois eu vou deixar a fotinha dele aqui para vocês conhecerem a cara do meliante. E aqui atrás, nessa parede que vocês estão vendo aqui com o quadro, é uma viela. Não sei te dizer quantos cachorros tem aí. Então não tem como eu ir lá combinar com eles. Ó, eu vou gravar tal hora e vocês não matam, tá bom? Então vamos seguindo. A gente sabe que existe cachorro no mundo. Isso aqui não é um estúdio profissional para dizer para vocês que, olha, não vai ter ruído externo. Temos ruído externo, ok? Vamos seguir aqui. Então, que já é uma crença da igreja. Eles creem em revelações, em visões de anjos e profetas e figuras do Antigo e do Novo Testamento aparecendo com os profetas, né, do alto escalão da igreja e conversando com eles assim, passando revelações. É uma crença que eles têm. Então Jesus e Deus dizem para Joseph Smith: olha, realmente não participa de nenhuma dessas religiões que você conhece, nenhuma delas está certa. Nós vimos aqui agora e vamos te revelar que você precisa restaurar a igreja da forma correta, que era no tempo dos apóstolos e profetas, após a morte de Jesus, que essa igreja havia se perdido, e ele deu, então, a ordem para Joseph Smith que restaurasse essa igreja. Ainda, o mesmo Joseph Smith alega ter tido uma revelação, numa visão com o anjo Moroni, e esse lhe haveria revelado aonde estariam escondidas umas placas de ouro, as quais continham a revelação da plenitude do Evangelho. Dentro dessas placas haviam o quê? Os escritos antigos, que seria a relação entre Deus e os habitantes da antiga América. Seriam ali escritos feitos por antigos profetas e que não estão em estudo, e que eu estou me referindo a essas placas que deram origem ao livro dos Mormons, escrito pelo mesmo profeta do mesmo nome, por isso o livro tem esse nome, o livro dos Mormons, porque foi escrito pelo profeta Mormon, seria o seu autor. E quem o escreveu, então, publicou, foi Joseph Smith, dando assim início à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ok? Então vamos à sua hierarquia. Ela é composta da seguinte forma. Eles têm lá a primeira, segunda e terceira presidência. Mas cada uma delas é um pouquinho complexa. Vamos lá, as complexidades que eu te disse que tem. Então nós temos a primeira presidência, que é composta pelo profeta presidente, sumo sacerdote, acima de todos, o cara que tem as revelações mais profundas, que quando tem, vamos falar assim, tem visões, tem grau de visões que você vai ver depois dentro da própria denominação. As maiores revelações, as maiores visões, com as maiores figuras são para esse cara, o profeta, que é um apóstolo, como profeta. Ele tem para si, escolhe 2 outros apóstolos que são conselheiros. Esses 2 apóstolos conselheiros, junto com ele, formam a primeira presidência. Aí nós temos na segunda presidência mais 12 apóstolos, que formam o quórum dos apóstolos. Então as decisões começam a ser tomadas pelo presidente,
com o conselho de 2 apóstolos escolhidos por ele, primeira presidência, juntamente com os 12 apóstolos que também se reúnem para opinar sobre as suas decisões, que é o quórum dos 12. Ainda acrescentando a isso os 70, que são 70 élderes. A igreja usa, a igreja de Jesus Cristo, dos santos, dos últimos dias, os súdios usam o termo élderes. Em algumas traduções as pessoas vão ter como presbíteros, em outra como ancião, mas é relativo a isso, entre presbítero, ancião, pessoas mais velhas, com mais sabedoria, com mais tempo de conhecimento da doutrina e das bases da igreja, que são estabelecidos também como líderes, né, abaixo dos 12 apóstolos. Então, primeira presidência, o quórum dos 12, e agora nós temos o quórum dos 70. Porém, irmãos, a primeira presidência, óbvio, só tem uma. O quórum dos apóstolos, nós só temos esse de 12, mas o quórum dos 70, lá conforme vai se expandindo a igreja, então você tem quórum dos 70 em outras localidades. Ele não é um único quórum dos 70. Então ele é dividido, subdividido em distritos. Então posso ter um quórum dos 70 em São Paulo, tenho um quórum dos 70 no Rio, tenho um quórum dos 70 em Minas. Ok? É assim que é feita a divisão da presidência. Da presidência só existe um. E depois tem os quórums dos 70 abaixo da presidência. Esse da presidência só existe um. Uma primeira presidência com o seu presidente e seus 2 apóstolos. Um quórum dos apóstolos com 12 apóstolos e o quórum dos 70 com 70. Que são eles que são responsáveis por expandir as decisões tomadas por este quórum total. Então, tudo que foi reunido, decidido ali, é o quórum dos 70 que faz essa dissemina, né, entre as igrejas locais. Por falar de igrejas locais, elas são chamadas de estacas, ok? As congregações são chamadas de estacas ou distritos, e quem as dirige são os bispos, ou presidente de estaca, que é o equivalente a um bispo, ok? Estou indo bem devagarzinho, porque é bastante complexo, para eu não me perder e para conseguir te passar direitinho da forma que é, de verdade. Então, nós temos as estacas, que dentro das suas estacas tem os seus ramos. A palavra estaca aqui, uma curiosidade, mas para que o irmão entenda, é referência ao Antigo Testamento, onde dizia que os filhos de Israel se acampavam em tendas, estacas, fundavam as estacas para fazer as tendas, e ali se ocupavam, divididos em tendas. Então, eles dividem as congregações em estacas. As estacas têm os seus ramos. Então, seria assim, para que a gente entenda a maneira que nós estamos mais acostumados, né, mais familiarizados. Eu tenho a sede, tenho a igreja local e tenho um ponto de pregação. Ou mais ainda, o que hoje é uma coisa bastante conhecida, as igrejas em células, onde eu tenho aqui a minha igreja sede, mas cada pessoa expande ali através de células. Mais ou menos a comparação, não estou dizendo que é uma igreja em células. A gente tem que tomar tanto cuidado com o que fala, para que as pessoas não interpretem diferente aquilo que sai dos nossos lábios, também. Além disso, eles têm também outros departamentos, né, outras organizações auxiliares, que são a Sociedade do Socorro, que é equivalente à nossa assistência social. Tem um lema muito bonito que desde a sua fundação até hoje segue sendo o mesmo, que é a caridade nunca falha. É um departamento, uma organização completamente dirigida pelas mulheres da sua presidência, suas conselheiras e as mulheres todas ali dentro que trabalham, ok? Aí temos ainda a organização de moças e rapazes. São organizações onde é feito treinamento, ensinamento e a preparação espiritual, religiosa dessas pessoas para uma vida ministerial. Dentro dessas organizações, os jovens permanecem dos 12 aos 17 anos. Esses jovens dos 12 aos 17 anos têm essa orientação espiritual nas suas vidas, e elas são divididos também dentro de cada organização. Na organização das moças, nós temos as abelhinhas, as meninas moças e depois as jovens que se tornam aos lauréis.
Na dos rapazes são diáconos, mestres e sacerdotes, que eles já podem assim começar a servir, né, trabalhar, começam a exercer a função mesmo, aprendem na teoria e aprendem na prática. A bispa tá arcaica aqui, né, com um caderninho aqui que os irmãos estão vendo. Pois é, eu ainda não passei para o computador, por isso que eu ainda não disse que já tem o link aqui, ó, na descrição do vídeo, porque o meu computador eu precisei formatar e eu ainda não instalei o meu pacote Office para eu poder estar editando aqui os estudos, viu? Mas vai estar lá, tá ok? Assim que eu resolver isso, que eu estou resolvendo um pouquinho de cada coisa, assim que eu resolver isso, o link do estudo na descrição de todos, e os que vierem à frente, o link estarão sempre na descrição de cada vídeo, ok? Esse eu não vou colocar todos juntos, viu, irmãos? Porque senão vai ficar muito extenso, até cansativo o estudo. Então, vou deixar separadinho de cada denominação. E também você só faz aquele da denominação que você quiser. Os trava-língua. Eles são baseados, irmãos, numa hierarquia sacerdotal. Toda a base da igreja tem uma hierarquia sacerdotal. É dividida em duas bases sacerdotais. Sacerdócio de Arão, que inicia-se dos 12 aos 17 anos para os meninos, porque já se entende que esse sacerdócio é somente masculino. Então, para os meninos, ali na organização dos rapazes, se enquadra aqui dentro. Eles estão na mesma idade de começar a exercer o sacerdócio de Arão. Então, eles já iniciam esse estudo espiritual, essa preparação para a vida espiritual. Uma preparação de um obreiro. Então, eles já ali dentro, eles já começam a aprender. Então, o sacerdócio de Arão, ele inicia dos 12 aos 17 com aquelas mesmas funções, diácono, mestre e sacerdote. E sim, eles já servem as igrejas, já começam a aprender a servir nas suas estacas, né, nos seus ramos, nas suas alas, aonde eles congregarem. Eles já servem, já começam a realizar pequenas celebrações, porque também essas são divididas de acordo com os cargos, com a unção que cada cargo recebe, para poder executar determinadas celebrações, mas algumas eles já podem celebrar, ok? Após os 17 já, passar para os 18 anos, aí ele vai receber o sacerdócio de Melquisedeque, só de 18 anos para cima. Este sacerdócio, ele tem para eles um status de divindade, de um poder assim, sabe, aquém de um poder normal, de que um diácono, um bispo teria. Então, é um poder maior, que assim eles podem ministrar ofícios, selos, que eu vou explicar um pouquinho o que é um selo, que é uma prática que existe dentro da SUD, celebrações, transferência de autoridade por imposição de mãos, quase o equivalente à nossa oração, onde impomos as mãos, oração de intercessão, só que num grau bem acima. Eles acreditam que conseguem fazer a transferência de poder, de autoridade espiritual de uma pessoa para outra, nem com todo respeito, como sempre. Eu só estou dizendo como funciona lá. Esses já são os élderes, sumos sacerdotes, patriarcas, os 70, bispos, apóstolos e profetas, que são os que podem, já recebem o sacerdócio de Melquisedeque, que é diferente do sacerdócio de Arão. Ok? E vamos, olha, irmãos, eu resumi bastante, mas se você ficar curioso como eu já vou te dizer que eu continuo com o estudo, porque eu fiquei bastante curiosa de alguns detalhes. Se você for curioso como eu, tiver fome de conhecimento, de estudo como eu, é um bom estudo, viu? Por um bom tempo aí você vai ter material, porque é complexo. Então, resumi bastante para que nós possamos ficar dentro do nosso tempo e ser também justos com as outras denominações, né? Porque de cada uma nós estamos nos atendo aqui a conhecer sua origem, fundação, a base, sua base de doutrina, a base de regra de fé, conhecer algumas das suas curiosidades e ponto. Não estamos estudando as denominações. Então, da mesma maneira, vamos fazer aqui com os súdios, ok? Agora vamos entrar em algumas curiosidades súdios.